Doutor Me Consulta está de volta e toda terça-feira a gente recebe a nossa psicóloga Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Muito obrigado, prazer imenso. Olha, hoje a gente vai falar sobre relações tóxicas. Por que nos mantemos nelas? Essa é a pergunta de muita gente, né, doutora? Isso é. E aí tem uma brincadeira que eu vou fazer aqui com vocês agora. Muitas vezes dizem assim, fulano é tóxico, mas às vezes você pode estar sendo tóxico. Já parou pra pensar nisso? Existe relacionamento tóxico? Óbvio. Até a forma com a qual você se relaciona com você mesma pode ser tóxica. E a gente realmente se pega muito pensando nisso, às vezes, será que eu sou tóxico mesmo? Mas todo mundo é um pouco tóxico, né, doutora? Sim, todos nós somos um pouco. O problema é você ser 90% do tempo. Aí não dá. Aí realmente é tratamento mesmo, né? Tratamento Tem que se mesmo. tratar. Doutora, eu já começo lhe perguntando o que caracteriza uma relação tóxica. E existem sinais claros que a gente deve observar? Existe, tá? Existe. Então, vê, quando a gente estabelece um relacionamento com uma pessoa que te impede, te impede, assim, de você ser quem você é, usa palavras, assim, de afirmação que tem um cunho de humilhação. Muitas vezes você vai colocar um ponto de vista e aquela pessoa simplesmente invalida o teu ponto de vista. Tem coisas muito claras, às vezes, dentro das relações que as pessoas falam assim: "Ai, cala a boca, isso é besteira". Isso aí é muito claro, né? Então, você vê isso da pessoa o tempo todo, a pessoa: "Não, você é burra, você é burro. Você não sabe de nada. Ah, não, você não tem conhecimento sobre isso". Essas invalidações claras são muito fáceis de ver, né? Mas às vezes o que é mais sensível é você perceber que está dentro de um relacionamento abusivo sem esses sinais tão claros. Muitas vezes, por exemplo, vamos falar aqui de relação marido e mulher. Muitas vezes esse marido diz assim: eu não quero que você saia com essa roupa, pode trocar? E aí, mas é o teu estilo de vestir. É o teu estilo de vestir. E faz isso constantemente. Tenta exercer um controle sobre você. Eu já atendi um caso, Hélio, de uma pessoa, o marido muito fitness, muito antenado com a alimentação e que ele monitorava o que ela comia. Então, se ela comia massa ou comia açúcar, aí ele falava, ó, tá gorda, não sabe por quê. Tá gorda, Inclusive, depois não foi sabe por quê. retratado numa uma dessas novelas agora atrás, esse tipo de relação também, né? De Sim, relação tóxica. sim. De controlar ali, olha, o É, marido controlando a esposa até o que ela pode e o que não pode comer, é. E aí, não é? o que que essa esposa desenvolveu? Compulsão alimentar. Ela não comia em casa e não comia na presença dele, mas ela saía, comia, tinha todo um trabalho ali, e aí voltava para casa e consumia fora. Então, assim, toda e qualquer tentativa de exercer um controle sobre você, direto ou indireto, que te cause dano na tua personalidade, é um relacionamento tóxico. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de poder perceber isso, doutora? Porque estão doentes, sabia, Hélio? Olha, Ou, e estão tão adaptadas àquela rotina que às é, vezes muitas pessoas não percebem que estão passando por isso. exatamente. Então, ó, quer um casamento perfeito? Um narcisista com um dependente emocional. Isso é um casamento perfeito. O narcisista te traz, ele te subjuga e você aceita se subjugar porque você é dependente daquela pessoa. É o casamento perfeito. É completamente disfuncional, no sentido é, lógico da coisa e de saúde mental. Porque os dois estão doentes. O narcisista é um doente e o dependente emocional está doente. Então, é muito difícil para uma pessoa dependente se libertar de um narcisista. É difícil qualquer pessoa se libertar de um narcisista. Um dependente ainda mais. Porque parece que ele precisa daquela pessoa para poder existir. E por que que as pessoas levam alguém a permanecer tanto numa relação tóxica? Por que as pessoas demoram tanto para sair de uma relação dessa, doutora? Olha, quando a gente fala de um relacionamento tóxico que inclui ali violências psicológicas, violências físicas, tem uma pesquisa da OMS que traz que o primeiro fator é financeiro. Muitas vezes as mulheres dependem dos homens e elas não se separam por isso, dependem financeiramente. O segundo fator são os filhos. As mulheres, elas não querem se separar dos homens por causa dos filhos, com medo que os filhos sofram, né?
A terceira é a revitimização, no sentido de ela se propor a um divórcio e esse parceiro ficar ainda mais violento e chegar ao feminicídio. Então, veja que aí tem uma cadeia. Não é uma coisa tão simples. A gente fala de algo muito profundo. E aí, essas mulheres, essas pessoas. E existe o contrário também, tá, pessoal? A gente fala do relacionamento abusivo em que o homem é o praticante, mas o contrário também é verdadeiro. Só que a nossa sociedade, ela minimiza isso. Mas essa coisa do abuso tá em, não, você não vai jogar bola dia de sexta-feira. Não, você não vai sair para tomar uma cerveja com seus amigos. Entendeu? Esse tipo de abuso também existe. Bom, se isso é uma coisa que ele faz, mas assim, como uma válvula de escape, não fere a sua esposa, não fere a família, ele cumpre os combinados, chega no horário, por que não? É uma forma de exercer controle. Além desse controle que você acabou de citar, doutora, a gente enfatiza muito a questão do ciúme. O ciúme, ele por si só já é tóxico, já é um sentimento tóxico. Ou eu estou enganado? Olha, o ciúme, ele precisa existir. Por quê? Porque, imagina, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você tenha uma pulseira. Aí você tem uma pulseira de normal, miçanga, né? E você usa eventualmente ali, você põe e tira sua pulseira, tá. E você tem uma pulseira de diamante. Como é que você vai cuidar da sua pulseira de miçanga e da sua pulseira de diamante? Você vai cuidar da mesma forma? Pode responder. Você vai cuidar da mesma forma? Não. Ponto. Então, assim, o que nos é caro, o que para mim é caro, o que para mim é valioso, eu vou ter ciúmes daquilo. Aí, o ciúme bom é aquele que tem um cunho protetivo, amoroso, afetuoso, sabe? Que me faz querer ser melhor pelo medo da perda. Os casais que eles perderam o medo de se perder, eles agem no relacionamento como se o relacionamento fosse qualquer coisa. E eu falo muito disso, Hélio. Eu falo muito sobre esse descompromisso atualmente, sobre os relacionamentos líquidos. Porque hoje a gente pode. Teve um outro episódio que nós gravamos que a gente estava falando de família tradicional e que as famílias não podiam se separar. Hoje em dia a gente pode, porque a gente tem mais o cunho afetivo de dizer assim: ah, não, mas é a minha felicidade, então tudo bem. Para eu me separar, eu não preciso necessariamente estar apanhando, porque tem várias outras coisas que o meu parceiro está fazendo que para mim não são legais, então tá tudo bem eu me separar. Só que às vezes as pessoas elas vão pro extremo de dizer assim: ah, eu não preciso de ti, cada um vai pro seu lado, tá tudo certo. E aí isso traz uma liquidez ali, que o Zygmunt Bauman fala muito desse amor líquido, né? Então, assim, nós temos que ter ciúme do nosso parceiro, porque é isso que nos faz cuidar melhor, querer ser melhor. Mas quando é que esse ciúme vira abusivo? É quando eu te proíbo. É quando eu digo, vá lá, troque de roupa, porque você não vai literalmente sair dessa forma. Ah, eu não quero que o seu cabelo seja dessa cor. Se isso te despersonaliza e te agride, é uma relação tóxica. Olha, lembrando que você que está acompanhando o Doutor Me Consulta, eu estou com a nossa psicóloga Mariana Pessoa e o tema de hoje é relações tóxicas, porque nos mantemos nelas. Se faça essa pergunta, reflita sobre isso se você estiver passando por essa situação e aí já manda mensagem para o 991541079. Doutora, a dependência emocional ela pode ser comparada a um vício? Me conte, como é que ela se desenvolve? Ela passa assim além do vício, sabe, Hélio? Porque a dependência emocional, quando ela é estabelecida e a pessoa realmente ela depende daquela pessoa, parece que ela só se enxerga a partir daquela pessoa. Se aquela pessoa não existir na vida, ela também não existe, ponto. Então, assim, é inclusive um transtorno de personalidade. A gente fala transtorno de personalidade dependente. O eixo é na personalidade. Quando o eixo é na personalidade, é mais complexo o tratamento. Mas é possível? É possível. É possível. É possível que um dependente se liberte. Como é que a baixa autoestima ela influencia, então, na permanência dessas relações prejudiciais, por exemplo? Sim. Eu não sei quem eu sou, minha autoestima ela é baixa, mas eu preciso daquele parceiro para me validar. Quer dizer, para eu me sentir bonita, eu preciso que ele diga que eu estou bonita, senão eu não me sinto bonita. É uma insegurança, né, doutora? A pessoa Faz se sente tão sentido. insegura É. e isso leva muito a ela permanecer nesse erro,
de estar numa Sim. relação tóxica, né? Às vezes ela nem tem consciência. Insegurança, enfim. Às vezes, olha Carência só, emocional. muita também. Porque a baixa estima, ela vai trazendo, assim, um efeito dominó, né? Se eu tenho baixa autoestima, eu vou ser insegura, eu vou ser medrosa, eu não vou ter autoconhecimento, eu não sei quem eu sou, né? Eu não sei quem eu sou. E aí, com isso, eu me submeto a qualquer coisa. Olha, a gente agora parte para um fio de esperança. Digamos que essa pessoa ela perceba que ela precisa mudar de parceiro, doutora. Aquela relação para ela não dá mais, chega. É, a gente pode representar isso num contexto? Sim. De que forma? Ó, eu tenho. É interessante porque para cada paciente se representa de uma forma, né? Mas eu tenho algumas pacientes que elas dizem assim: doutora, caiu a máscara, virei a chave. Olha só, Não aconteceu nada, mas assim, eu não me vejo cansei. mais nesse relacionamento, porque. A ficha cai, né, doutora? E sabe o que acontece? Essa ficha cai quando elas percebem que não adianta mais elas fazerem absolutamente nada, porque não tem resultado. Elas esgotaram. Aí tem uma coisa que eu falo, porque isso é uma observação que eu faço em clínica. A mulher termina o relacionamento dentro do relacionamento. Aí ela para de se importar, ela para de brigar, ela se cala, ela se afasta e ela começa a se preparar para o divórcio. E aí, quando ela comunica o divórcio, ela já está bem. Ela ainda vai sofrer as consequências do divórcio, porque muitas vezes tem uma disputa ali de filhos e pensão e etc, etc. Mas ela já sai com a convicção de que foi a melhor coisa que eu fiz e por que que eu permaneci tanto tempo dessa forma. A pressão social influencia muito? Muito. As amizades, por exemplo. Ai, se separa logo dele, sai disso, acorda, abre o olho. É. Impacta muito, doutora? Impacta, impacta, porque olha, uma das primeiras estratégias para a libertação é a rede de apoio. Se a tua rede de apoio, que são os teus amigos, os teus familiares, estão levantando a plaquinha e diz assim, continua casada, você vai dizer, eu acho que eles têm razão. E aí, se eles levantam a plaquinha e dizem assim, não, se separa, isso vai ter um impacto. Mas, no final das contas, não importa a opinião de ninguém. O que importa é o que você está sentindo e como você se sente dentro desse relacionamento. É a única coisa que importa. Olha, você gosta sempre de sugerir temas, filmes, livros, mas de que forma, doutora, a romantização dessas relações nos filmes, Aham. nas redes sociais, pode influenciar nessa percepção aí de uma relação tóxica? Olha, tem uma coisa que. Ah, eu adoro, assim, são os doramas, sabe? Aham. Os doramas, eles são muito legais, porque são os dramas coreanos que eles trazem, assim, uma representatividade cultural em que não é raro a gente assistir vários episódios de dorama e eles não terem ali nenhuma troquinha de beijo nem nada, porque é tudo muito casto, né? De que se um homem pega com um pouco mais de força no braço, a mulher, ei, peraí, você não pode fazer isso, né? Isso é uma invasão, né? Então, assim, vê, existe essa romantização de dizer assim, e tudo é muito lindo, tudo são muitas flores, né? E tem um outro lado que diz, não, tudo é obscuro, tudo é muito ruim. Tem gente que é do time do casem é ótimo, e tem gente que é do time não casem, porque é uma droga. Mas é baseado nas vivências da própria pessoa. Então, assim, olhe para você. Até mesmo às vezes coloca a culpa nas crianças, né? Olha, ter filho vai acabar com a tua relação. Hum, Não tenha filhos. Não faça isso. É, e Não faça, né? E assim, é o que serve. Ou tenha filhos. Ai, meu Deus, você tem tal ideia. Tenha filhos. Gente, é o que faz sentido pra você. Olha aí, acabamos de vivenciar o divórcio de Zé Felipe e Virgínia. Uhum. Ninguém pensou, ai meu Deus, o casal perfeito. Divorciaram, ponto. E estão vendo uma forma de lidar com os filhos e guarda aí. E é que sim, ok, fez sentido pra eles. Ai, Mariana, eles levaram. Muita gente se manifestou dizendo, eu apoio. Eu já sabia. E tem muita gente, meu Deus, estou deprimido por causa disso. Então, vê, a gente colocando isso num contexto micro de família e amigos, se a minha família diz não se separe, isso tem um impacto. Se diz separe, também tem um impacto. Mas no final das contas, escolha o que você quer, meu amor. Porque a sua vida, ela é sua. E só você vai vivê-la. Mais ninguém. Doutora, antes da gente ir para a pergunta dos ouvintes, eu quero que você diga para a gente quais os primeiros passos.
Vou continuar. Tá. Doutora, antes da gente ir para a pergunta dos ouvintes, eu quero que você me diga quais os primeiros passos para alguém que deseja sair de uma relação tóxica. Perfeito. Primeiro passo, rede de apoio. Quer sair de uma relação tóxica, tenha uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser teus amigos, teus familiares, mas se cerque de pessoas que vão te dar amparo quando você precisar, tá? Faça psicoterapia também. O psicólogo é aquela pessoa que vai segurar na tua mão e vai passar pelo processo com você. Vai conseguir te ajudar quando você se sentir culpada, culpada, culpado, vai te ajudar a melhorar, aumentar o teu autoconhecimento, a ver o teu valor de verdade. Então, isso impacta na nossa vida e melhora em todos os aspectos, né? E a gente também tem que ter um planejamento de segurança, porque se você está num relacionamento abusivo que tem violência física, por exemplo, você precisa se cercar de segurança, porque os números estão aí, eles falam muito, né? Muito. Inclusive, o Lucas, lá do São Vicente, doutor, ele pergunta por que é tão difícil sair de uma relação tóxica, mesmo sabendo que ela me faz mal? Porque você também está doente, meu amor. Se você se submete a um relacionamento tóxico, uma parte de você está permitindo essa relação tóxica. É uma parte muito importante que está te fazendo ficar. Então você também está precisando de ajuda. Alguma parte de você acha que manter esse relacionamento é melhor do que se sair desse relacionamento. E aí você precisa pensar sobre isso com ajuda profissional. Doutora, a Ana Paula, lá do Paraviana, pergunta: a dependência emocional pode ser superada? Como começar a trabalhar isso? Pode, a dependência emocional, ela pode sim ser superada. Você vai trabalhar pontos muito importantes da sua autoestima, do seu autoconhecimento, para que você saiba o seu valor. Quando você sabe qual é o seu valor, você não aceita qualquer coisa. Uma coisa é eu olhar para mim e dizer assim: ah, eu acho que eu estou valendo R$ 1. Quem é que vai pagar 1 milhão por mim se eu estou me vendendo por R$ 1? Ninguém. E quando eu falo de venda, não é venda literal, não. Mas é assim, o que eu permito com o outro é o que eu estabeleço quanto eu valho. Entendeu? É o meu valor. Quanto eu estou valendo. Agora, se eu me oferto por 1 milhão, eu posso receber 900 mil. Porque é aquela coisa do 90-10. Ninguém chega no 100, né? É Então, verdade. assim, eu sei. Então, é importante isso. É muito importante. Doutora, o João Carlos, lá do Messejana, pergunta: doutora, morro de medo de ficar sozinho. Pode ser um motivo para permanecer em uma relação tóxica? Como eu posso reverter essa situação? Muito bem, morro de medo de ficar sozinho. Por que que a sua companhia é tão ruim? O que que tem de tão errado na sua companhia para você não conseguir ficar sozinho? Já parou para pensar sobre isso? A tua companhia tem que te bastar. E isso não significa que você vai morrer solteiro. A tua companhia tem que te bastar no sentido de eu eu tenho a mim. É prazeroso, eu ter liberdade para fazer as minhas coisas. Quando alguém chega, essa pessoa vai ser um plus. Mas ela não vai ser o que completa todo o meu copo. Eu já estou bem, eu estou bem. Então, assim, a pessoa chega e ela completa. Ótimo. Mas, assim, na verdade, ela me transborda, porque nada me falta. Então, pense nisso. Como é que você se enxerga? Como você se avalia como pessoa? Qual é a opinião que você tem sobre você? Para que a sua companhia não seja apreciada. Olha, a pergunta da Fernanda é uma pergunta de muita gente, doutora, inclusive. Como eu identifico se a outra pessoa realmente pode mudar ou se é melhor terminar a relação? Feedback. Ó, eu sento com a pessoa que eu amo e eu digo: ei, eu preciso dessas coisas aqui para o nosso relacionamento funcionar. Você elencou 5 coisas. Dessas 5, a pessoa atendeu a uma ou nenhuma. E aí você vai lá e repete. Aí a pessoa ela não atende a nenhuma. Aí você repete, aí a pessoa melhora em um aspecto e ignora todos os outros 4. Aí você coloca na balança. E aí, compensa? E aí você vai chegar à conclusão de que não está compensando. É quando as mulheres perdem a mulher, o homem, perde a esperança do dia melhor. Sabe? Ah, não, vai melhorar. Quando você tem a ideia de que não, não vai melhorar. Até porque ninguém muda ninguém, a gente muda nós mesmos e quando a gente se muda, a pessoa muda o jeito de agir com a gente. Aí é a verdadeira mudança.
Olha, doutora, amamos o bate-papo de hoje. É um tema que muita gente vive. Os seus temas são incríveis, né? Ai, Justamente que por isso, bom. porque retratam muito o cotidiano de todo mundo. E Sim, aí, já quero aproveitar para você fazer um convite para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, para eles irem até você lá no seu consultório e se livrarem dessas relações tóxicas. perfeito. Eu atendo lá na Avenida Benjamin Constant, 720, Espaço Roraima. Você me encontra também nas redes sociais, Mariana Psique Pessoa no Instagram. Mas temos também TikTok, Mariana Psique Pessoa. Tem também a plataforma do YouTube com CaféCast, que tem conteúdos incríveis que você pode acessar. Pesquisando lá, Mariana Pessoa Psicóloga, você vai encontrar lá o meu canal, tá? E eu queria que você refletisse, se hoje você se encontra no relacionamento, eu quero que você reflita se você sente medo de expressar a sua opinião ou culpa. E se sim, se a resposta é sim, isso já é um sinal de alerta. Preste atenção, você pode estar num relacionamento tóxico. Doutora, muito obrigado. Então, já foi feito o convite aí para você se livrar dessa relação tóxica. Eu lhe vejo semana que vem aqui no Doutor Me Consulta, tá bom? Excelente, muito obrigada, gente. Até a próxima. Já já a gente volta, é rápido, não sai daí. Vou correr lá para me trocar.